Beleza, então, gravando, esse aqui é um curso completo sobre Google Meu Negócio. Provavelmente você já utilizou o Google para fazer qualquer tipo de pesquisa sobre pizzaria, sobre lanchonete, sobre escritório de advocacia, enfim. Né, mais de 90% dos brasileiros utilizam o Google como principal sistema de pesquisa. E eu estou nesse mercado já tem alguns aninhos. E eu vejo coisas recorrentes. Eu tenho uma empresa onde eu trabalho diretamente ou com consultoria sobre aquisição de clientes online, e eu vejo alguns problemas que se repetem ao longo desses últimos anos. Esse conteúdo já era para estar sendo gravado, tá? Mas enfim, nós estamos fazendo ele agora, é o mais importante. Eu consegui extrair tudo do meu cérebro, tudo de curso que eu já paguei, treinamento que eu já participei, experiência prática que eu tenho, que é o principal. Então tudo vai ser apresentado aqui, belezinha? Na descrição do vídeo vai ter todas as informações, vai ter um mapa mental completo para você baixar, vai ter um conteúdo, tá, de blog para quem prefere a leitura, vai ter um episódio de podcast sobre isso aqui e vai ter essa sequência de aulas no YouTube. É, Esse conteúdo vai ajudar muita gente e, mais do que ajudar você, obviamente também me ajuda, porque a partir de agora, todo problema que eu tiver com cliente ou em consultoria, ou quando a gente for trabalhar com treinamentos, tudo que tangir, tudo que tiver relacionado com o Google Meu Negócio é esse vídeo aqui que eu vou estar, essa sequência de vídeos, né? Esse aqui vai virar uma playlist que eu vou estar apresentando. Belezinha? Meu nome é Felipe, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui sobre quem sou eu, o que, que eu já fiz e tal. Na descrição do vídeo também tem um link na página sobre mim. Aí vai estar falando tudo lá e tal, isso não é o nosso foco aqui. Nosso foco é falar sobre o Google Meu Negócio. Enfim, bora lá então. Se você chegou no meu canal agora, saiba que o conteúdo aqui é absolutamente raiz. Não tem corte, não tem vinheta, não tem edição. Se eu errar alguma coisa aqui, tá tudo bem. Eu vou falar que eu errei, a gente recapitula, belezinha? Então, bora pro que interessa. Eu já vou ficar aqui pequenininho no cantinho. E eu quero te apresentar primeiro a estrutura de tudo que a gente vai estar vendo, tá? Esse mapa mental que você vai fazer o download dele tem todos esses desdobramentos aqui, né? Cada tópicozinho desse aqui tem uma quantidade de unidades de blocos de texto. É, a versão que você vai baixar em PDF vai ser um pouquinho diferente por questão mais de visibilidade de organização dos dados, tranquilinho. Mas, primeiro, é óbvio que eu respeito muito o seu tempo, eu respeito até demais. Então, o primeiro conteúdo aqui que nós vamos falar é se isso aqui é para você ou não, se compensa você assistir esse primeiro vídeo que seja, ou a sequência de aulas que vão estar vindo na sequência. Obviamente, a gente vai fazer uma introdução, eu vou falar sobre os aspectos de criação de conta, com algumas recomendações, tá? Aqui eu vou falar sobre a pessoa que já tem uma ficha no Google, ou descobriu que tem uma ficha no Google, ou enfim, assistindo essas aulas aqui, praticando, viu que já tem uma ficha no Google Meu Negócio, mas não criou aquela ficha, ou seja, como que ela apareceu e agora o que, que eu faço, nós vamos falar sobre isso aqui. Processos de recuperação de conta, tá? Ou quando a sua conta é bloqueada, enfim. Aqui eu vou te explicar direitinho como que é o protocolo que eu mesmo sigo, quando já aconteceu e acontece isso eventualmente aqui conosco. Sobre os acessos e gestão da ficha da empresa no Google. Se você tiver múltiplas unidades, filiais, tá? Critérios de ranqueamento, isso aqui é super, ultra, mega importante. Algumas orientações práticas sobre as avaliações da sua ficha. As melhores práticas que eu conheço e coisas que eu executo. Insights de como visualizar os dados que são apresentados como resultado, tá, da sua ficha aí, ao longo do tempo. Algumas recomendações básicas sobre Google Ads, relacionados a Google Meu Negócio, tranquilinho. Eu não vou entrar em detalhe aqui, eu não vou criar campanha aqui, tá? E aqui alguns links úteis. Eu vou até aproveitar o ímpeto que é muito a gente ir para a parte prática mesmo de execução e etc. Eventualmente aqui em algum momento eu até vou utilizar o Gemini, que é a AI do Google, porque hoje em dia, enfim, a AI está mais do que dentro do nosso trabalho aí, não o meu, mas provavelmente o seu também, independentemente do seu segmento de mercado, todo mundo utilizando a AI. Eu acho que é válido sim a gente ver algumas possibilidades de trabalho com a ferramenta. Inclusive esse próprio PDF você pode estar utilizando para alimentar a sua AI aí, para melhorar tanto a questão relacionada ao Google Meu Negócio do seu business ou de algum eventual cliente seu, tranquilinho? Então vamos lá já, né, já verificar isso aqui para ver se compensa você assistir esse conteúdo aqui ou não. O público-alvo são para pessoas pequenos, donos de pequenas e médias empresas, belezinha? Ou se você é prestador de serviços dentro da internet, eventualmente você pode ser um gestor de tráfego, você pode ser um freelancer que trabalha, enfim, com várias outras coisas. Eu participei durante um tempo do novo mercado do Ícaro de Carvalho, e enfim, eu acho que na época que eu estava lá,
Existia inclusive uma formação também só sobre Google Meu Negócio, porque na época, hoje em dia não sei mais como está isso, né? Mas o pessoal fazia uma grana sobre essa parte de assessoria só com fichas de Google Meu Negócio para pequenas e médias empresas. Então, né, ou prestador de serviços, ou como profissional de dentro da internet, ou se você é mesmo dono de pequena e média empresa, ou eventualmente se você for trabalhar, né, ajudando alguma empresa, talvez, né, como um estagiário aí de marketing. Isso aqui é um conteúdo que vale ouro para ti, belezinha? Então, por que eu fiz esse vídeo? Igual eu expliquei aqui, eu já estou no mercado há alguns anos, eu vejo que alguns problemas eles são crônicos, são problemas que se repetem, mesmo para empresas um pouco mais consolidadas, para empresas um pouco maiores, esses problemas são recorrentes, e as falhas relacionadas à questão do Google Meu Negócio, elas também são recorrentes. O que acontece? Sempre que eu aqui na minha empresa vou fazer uma assessoria ou uma consultoria para empresas que têm um atendimento local, isto é, o que é uma empresa local num contexto, tá? É onde você tem uma empresa que ela atende a um raio limitado de quilômetros, né? Onde as pessoas geralmente vão no seu estabelecimento para poderem consumir o seu produto, o seu serviço, enfim. Tá? Então, se você é dentista, se você tem um açougue, se você tem um escritório de advocacia, a gente sabe que hoje em dia a advocacia ela está tomando dimensões interestaduais. O mesmo escritório de advocacia pode atender clientes no Brasil inteiro, mas eventualmente sim, um escritório de contabilidade, de arquitetura, né, um salão de beleza, todos esses negócios, né, que estão relacionados com potenciais visitas presenciais são considerados negócios locais. O meu negócio, que não é um negócio local, eu atendo clientes no Brasil, diferentes estados, fora do Brasil. Eu tenho uma ficha do Google Meu Negócio, inclusive tem algumas otimizações que a gente vai estar fazendo na minha ficha do Google Meu Negócio, né? Como é que o pessoal fala? Casa de ferreiro, espeta de pau. Tem algumas coisas bem ruins, tá? Que estão na ficha do Google da minha própria empresa. Então algumas coisas a gente vai otimizar aqui também na prática, pegando como base de referência a minha própria ficha. Belezinha? Então, né, eu tô gravando esse conteúdo aqui. Então, qual que é a meta? A gente dominar toda a estrutura do Google Meu Negócio, tá? E eu te proporcionar aqui todas as ferramentas e todas as possibilidades para que você saiba extrair o suco, a última gota da ferramenta, no aspecto orgânico. Eu vou dar algumas pequenas considerações sobre tráfego pago, mas o foco aqui não é tráfego pago. Belezinha? Mas obviamente, se você é um gestor de tráfego, eu acho que esse conteúdo aqui é super importante para você. Notas importantes, quem me conhece um pouquinho já sabe, mas vale reforçar. Não vai ter hack aqui, não vai ter, não vai ter trapaça, black hat, estratégias miraculosas e tal para ranqueamento em primeira posição, tá? Eu não prometo nem primeira posição com Google Ads, mesmo para empresa que tem uma verba minimamente decente para trabalhar, porque os aspectos de leilão são complicadíssimos e, enfim, né? Ainda mais agora com adventos de AI, otimização das campanhas inteligentes, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não vou aqui te passar nada que seja de um resultado rápido, tá? Todo o foco do meu trabalho é médio e longo prazo, eu acredito nisso, né? Construção tijolinho por tijolinho, tá? Existem sim algumas correlações com SEO, que é o Search Engine Optimization, tá? Que a gente trabalha o SEO local, que tem muito a ver com a parte do Google Meu Negócio. A hora que chegar nessa parte eu vou estar falando contigo, tá aqui para baixo, mas não vou entrar em detalhes muito profundos, porque o SEO é uma outra esfera, é um outro universo, tá? E aí, obviamente, isso aqui ficaria gigante, enfim. Não faz sentido, eventualmente eu posso gravar alguma coisa sobre SEO aí mais pra frente e disponibilizar aqui pra você também no canal gratuitamente, ok? Que eu acho que uma das partes mais importantes, eu não tenho e nem nunca tive a intenção de saber tudo, tá? Tudo que eu vou colocar aqui, novamente, é tudo que eu acumulei. Eu levei algumas semanas para extrair esse material, esse conteúdo e organizar da forma como está sendo apresentada para você aqui. E tem muita pegada prática minha, tá? Então algumas coisas que eu posso passar eventualmente podem estar, enfim, precipitadas, talvez erradas. Eu não sei, né? Cabe a ti aí checar. E se você achar que alguma coisa é válida e eu até fazer algum complemento, alguma coisa assim, você pode fazer um comentário no vídeo também. Não tem problema nenhum. Belezinha? Então, igual eu falei, eu não vou subir campanha de tráfego pago aqui, nós não vamos trabalhar com isso não é o foco agora. E reforço, se você quiser saber quem sou eu na fila do pão, fique à vontade, na descrição do vídeo tem um link que vai direto para o meu site lá, para você saber mais sobre a minha pessoa. Beleza? Então, introdução. Eu não vou cortar esse vídeo aqui, já vamos, porque eu vou ter que gravar alguns vídeos, mas já vamos deixar a introdução aqui dentro, porque essa introdução aqui ela é bem básica, tá? Então, o que é o Google Meu Negócio? Né? O que rola? Me explica, me fala mais sobre isso. Google Meu Negócio, hoje em dia, né, é o GBP, Google Business Profile, mas o Google Meu Negócio, aqui pra gente, né, eu vou chamar assim, ela é uma aplicação que reúne múltiplas funcionalidades. Então, quando você acessa aqui, por exemplo,
eu até deixei uma pesquisa aqui, como advogado de família em Curitiba. Sempre que a gente faz uma pesquisa, que obviamente a gente tem que estar dentro do ecossistema do Google, geralmente a gente vai ver alguns resultados aqui de topo, tá? Que são anúncios. Pode ser que algum escritório de advocacia para esse termo de palavra-chave, que é quase uma long tail, né? Mas enfim, pode ser questão do meu horário, né? Tá de noite aqui, pode ser uma questão de que eu não estou efetivamente em Curitiba, enfim, tem alguns detalhes relacionados ao setup de estruturação de campanha para gestores de tráfego. Mas enfim, aqui a gente não está vendo nenhum anúncio, tá? Geralmente tem alguns anúncios aqui, e depois desses anúncios é que a gente vê os resultados de empresas. Então, aqui na parte de negócios, de business, cada escritório desse aqui é uma ficha de um Google, tá? Dessas empresas, e contém informações aqui específicas de cada negócio. Essas aqui todas têm site, essas aqui todas marcaram na construção da ficha do Google Meu Negócio para que elas possam obter eventualmente visitas presenciais. Então é um ponto comercial que está aberto ao público, por isso que a gente tem aqui o botãozinho de solicitação de rota. Automaticamente o sistema integra com o Google Maps e vai fazer uma rota, né, de acordo com a minha geolocalização, com a geolocalização do escritório, entre outros pequenos detalhes. Se eu vier aqui em mais empresas, eu vou sair do ambiente estrito dos resultados pelo motor de busca e vou para a parte do Google Maps. Aqui eu vou ter uma visão um pouco mais relacionadas à distribuição, vamos falar assim, né? A densidade e a distribuição desses escritórios que tem a ver, que podem eventualmente estar me atendendo dentro da vara da família, aqui, obviamente, dentro de Curitiba. Belezinha? Aqui tem vários perfis, cada perfil com suas características. Esse ranqueamento aqui ele também tem conexões, dá pra gente ver que o número de avaliações não é o único fator, tá? Senão esse carinha com 210 estaria aparecendo aqui posicionado acima desse de 92 avaliações. Então tem vários fatores que... Vamos simplificar, hoje em dia a maioria das pessoas fala algoritmo, então vamos simplificar. Existem várias variáveis, vários fatores que o algoritmo leva em consideração para que ele trabalhe esse posicionamento, tá? E isso é absolutamente dinâmico. Veja muito bem, eu não estou em Curitiba, eu estou em Minas Gerais, mas eu estou colocando aqui uma localização de preferência. Isso muda tudo, tá? Em relação ao resultado da minha busca. Tanto que se eu tirar essa área de interesse e buscar somente advogado de família, o sistema automaticamente vai fazer uma busca agora próxima de onde eu estou, né? Então nós veremos aqui, muito provavelmente, a cidade de Divinópolis, que é onde eu resido, onde eu estou nesse exato momento. Belezinha? Então aqui a gente já vê que nós já estamos em Minas Gerais, estamos aqui na belíssima cidade de Divinópolis, ó, DDD 37. Então a gente viu que simplesmente retirando um termo aqui da minha busca, já mudou geograficamente completamente a minha pesquisa, já estou vendo outros resultados. Tranquilinho? Então Google Meu Negócio é isso. Se eu, por exemplo, clicar aqui, ó, nesse pessoal, que são todos dados públicos, tá? Eu vejo uma série de informações. Então, o Google Meu Negócio, ele possibilita solicitação de rota via GPS, ele possibilita que eu salve essa empresa, que eu compartilhe essa solução com algum familiar meu, por exemplo, com algum amigo. Eu posso iniciar uma chamada telefônica, eu posso eventualmente fazer uma pergunta, deixar uma mensagem. Essa empresa aqui, né, da doutora Jéssica, se tivesse o site, eu teria dela aqui, eu veria um botão para clicar para o site dela. Se ela tivesse algum produto que ela quisesse colocar aqui na ficha do Google dela, um livro que ela publicou, alguma coisa assim, tá? Eu estaria vendo esse produto aqui também. Ó, vejo as redes sociais da doutora, vejo aqui também alguns resultados comuns, algumas indicações de pessoas que também pesquisaram sobre esse termo, advogado da área da família. Vejo as avaliações, consigo ver mais avaliações aqui. Enfim, a gente consegue executar aqui uma série de funções. Por isso, então, que o Google Meu Negócio ele é uma árvore de funcionalidades, tá? Ele é uma aplicação que centraliza várias funções com um único foco: trazer visibilidade para empresas de pequeno e médio porte de forma gratuita, tá? O Google Meu Negócio ele não te cobra nada, a não ser que você queira trabalhar com tráfego pago, com anúncios, tá? Mas o processo de cadastramento da sua empresa no Google, ele é absolutamente gratuito. Então o foco é isso. O sistema do Google, ele tem uma única intenção, né? É conectar um problema, uma necessidade de uma pessoa, de um usuário que está fazendo alguma busca, com a melhor solução possível, tá? E aí, a base de funcionamento do Google Meu Negócio está relacionada com 3 pilares. Primeiro, tem que existir uma busca, obviamente, né? Então não vai ser nada apresentado para mim relacionado ao Google Meu Negócio.
tá? Desde que eu não faça uma pesquisa. Então é imprescindível que eu busque alguma coisa utilizando o sistema de busca do Google, tá? Ele é o motor de indexação e que vai trabalhar a relevância daquele business, daquele negócio. Quando a gente fala em indexação, indexação nada mais é do que o sistema, um conjunto de tecnologia, vamos simplificar assim, ele coleta vários dados do negócio aqui, por exemplo, da doutora Jéssica, e quando ele renderiza, quando ele apresenta para mim esses resultados de acordo com a minha busca, mostrando o business dela, tá? Isso aqui é uma indexação. A mesma coisa é se eu voltar aqui para a parte de uma pesquisa convencional, ó, sair do Google Maps e estou vindo aqui para o ambiente normal de pesquisa do Google. Aqui eu tenho as fichas, que eu teria, tá? Se tivesse alguém anunciando aqui na minha região, eu teria novamente os resultados aqui de topo de tráfego pago, né? De ads do Google. Aí eu teria aqui as indicações das fichas do Google Meu Negócio. Eventualmente, se alguma ficha estivesse trabalhando exclusivamente um ads da parte da ficha, ela estaria posicionada aqui acima, com uma descrição de anúncio, tá? De patrocinado. E aqui a gente vem com os resultados orgânicos, tá? Então, basicamente neste sentido. Tá? Indexação é a apresentação da URL do site da solução e a relevância é o tanto que isso faz sentido para mim. É a possibilidade do match, né? Como se fosse um Tinder. A possibilidade de ter ali um match perfeito da minha expectativa com o que o negócio proporciona. Nós vamos falar sobre isso, sobre a parte de... Nós vamos entrar um pouco mais nisso aqui, um pouco mais tecnicamente aqui, mais para baixo nas outras opções de conteúdo. Tá? Então a gente precisa fazer uma pesquisa e a base do sistema é a pesquisa do Google, né? Depois disso, qual o outro pilar de funcionamento do Google Meu Negócio? A parte do Google Maps. Por quê? Aqui no objetivo do Google, com a utilização, com a disponibilização do serviço do Google Meu Negócio, é justamente casar o problema com uma necessidade com a melhor solução possível, solução local. Então, se eu estou buscando um escritório de advocacia, um pedreiro, um eletricista, um desencanador, uma pessoa que trabalha, por exemplo, com limpeza de estofados, etc., né, um serviço de buffet na minha região, é imprescindível que, junto com a minha pesquisa, o sistema trabalhe a geolocalização, tanto da minha intenção, né, de onde eu quero, aquele exemplo lá, que eu tinha colocado, primeiramente eu coloquei como Curitiba, mas eu estou em Minas Gerais, então é o que a gente chama de intenção ou de localização real. O sistema utiliza algumas tecnologias para saber onde eu estou, tá? Além dos dados de preenchimento da minha ficha do Google, obviamente, mas tem a questão da minha rede, do IP da minha máquina, do meu provedor de internet, então tem um rastro, né, na internet, o Google consegue coletar parte desses dados e saber ali uma localização próxima minha. Então tem a pesquisa, tem a parte do Google Maps para entender essa distância minha, tá? Do ponto comercial que melhor pode me atender, e tem essa questão aqui também, que é o Knowledge Graph. Aqui eu não vou entrar em detalhe, tá? Mas é um motor de relações semânticas. Então, o Google ele consegue entender aquela empresa como se ela tivesse um CPF único dentro do sistema. Porque ele vai casar os atributos que aquela empresa tem, as avaliações que aquela empresa recebeu, as categorias, tanto a principal quanto as categorias complementares daquela empresa. O que ela deixou claro como a descrição do negócio dela? O que ela tem de feature, tá, no estabelecimento comercial dela? Ela tem estacionamento? Ela tem banheiro PCD? Ela tem playground para criança? Ela tem, enfim, alguma coisa diferencial, como tem uma feature que colocou agora recentemente, eu acho que é uma empresa liderada por mulher, né? Tem alguma coisa assim. Ou é uma empresa que ela atende o público LGBT, tá? Então, o Google ele vai entender todos esses pequenos detalhes relacionados ao preenchimento da ficha do business, entender, né, se esse business tiver um site, entender as páginas daquele site, tá? E fazer conexões semânticas entre todos esses dados, e aí então ele consegue disponibilizar o melhor resultado possível dentro da busca que aquela pessoa efetivou. Tranquilinho? Então o que a gente já entende aqui de cara, né, dentro desses 3 pilares? Se eu fizer uma busca com uma intenção na minha cidade, eu vou encontrar soluções na minha cidade. Se eu complementar na minha expressão de busca outra localização, o sistema entende que eu não estou ali, mas eu tenho interesse em buscar um negócio que está naquela localização, e de acordo com, se eu estiver deslocando, se eu estiver mudando, se eu estiver buscando um hotel para poder estar, né, ficando hospedado,
tudo isso é levado em consideração. Então é uma teia muito mais complexa, eu estou super simplificando aqui, mas para você entender um pouco do que rola debaixo dos panos, tá? Um outro detalhe muito importante também é que, é claro, o Google vai levar em consideração você como um usuário, seu histórico de buscas em um certo ponto. Então, se você estiver do lado do seu coleguinha e você fazer uma pesquisa sobre uma determinada solução para um negócio local, né, e esse coleguinha estiver do seu lado e ele efetivar a mesma pesquisa, pode ser sim que vocês tenham resultados diferentes de negócios sendo apresentados diferentes em posições diferentes. Tranquilinho? Então, é isso. Google Meu Negócio, ele trabalha com base em pesquisa, sistema de busca, Google Maps para entender a distância entre o usuário que está fazendo aquela pesquisa e o ponto, a localização comercial daquele business, e essa parte de semântica, essas relações entre todos os dados que estão preenchidos e que o Google consegue acessar na internet sobre aquela empresa mediante a query que a gente fala, né? A requisição daquele usuário. Belezinha? Tudo isso para conectar a pessoa que está com um problema ou com uma necessidade à melhor solução possível. Belezinha? E isso vai funcionar para todos os widgets, né, os aplicativos, os sistemas, celular, tablet, computador, tudo que a gente usa, notebook, para estar acessando a internet e fazer as nossas pesquisas. Tranquilo? Devo ter uma ficha, tá? No Google Meu Negócio. Se você ainda não tem, talvez você esteja se questionando, ou você pode utilizar essa informação aqui para passar para um potencial cliente seu que está em dúvida se te contrata ou não, que está em dúvida se ele vai contratar esse budget que você colocou a mais no seu orçamento sobre a construção de uma ficha, né, no Google Meu Negócio para essa empresa e etc. Eu sempre aconselho termos uma ficha no Google Meu Negócio, por mais que, igual eu não recebo cliente, né, no meu ponto comercial, eu estou para fazer essa transição agora para um ponto comercial agora em 2025, isso é um outro detalhe, né? Mas o primeiro negócio funcionar, para eu atender os meus clientes bem, para que eles fiquem satisfeitos, para que eles me enviem pagamentos, enfim, eu emita notas fiscais, etc., para que o meu negócio funcione, eu não dependo de receber pessoas aqui. Mas é claro que as pessoas que têm contato com a minha empresa, sobre eu como especialista, né? Eu coloco o meu rostinho na frente das coisas, a minha marca é pessoal. Então é natural que as pessoas pesquisem sobre mim na internet. E aí é claro que é bacana, né, dar uma credibilidade, a gente tem uma ficha no Google ali, tá? Então, por mais que você não venda diretamente mercadoria, almoço, produto de limpeza, né, produto de engenharia, ou receba clientes no seu negócio, eu acho que se você considera atrair e fechar negócio com clientes pela internet, né, ter a ficha no Google Meu Negócio, é sim super válido, você não perde nada com isso, ok? E é super básico, né? Super simples de fazer. Tem um curso aqui, vou te falar um monte de informação se você quiser ir, né, do básico ao avançado. Então não tem por que não fazer. Belezinha? Aqui vai entrar no ponto que eu expliquei logo alguns minutos aí atrás, quando eu fiz a relação sobre minha cidade e Curitiba, tá? Existe uma pesquisa que ela é feita local com o intuito de achar um negócio na minha região, na minha proximidade, assim como, né, enfim, do seu usuário e do seu cliente, da sua própria pesquisa. E existe uma pesquisa por intenção. Então o sistema ele entende com muita clareza essas duas possibilidades. E se eu estiver fazendo uma pesquisa por intenção, não necessariamente eu estou naquele local, mas eu posso estar buscando aqui, coloquei o exemplo aqui, né? Buscar um hotel, enfim, em São Paulo, vou participar de um evento, de um congresso, em um outro local qualquer. Eu quero verificar as melhores condições, preços, né, reservas e etc. Então, eu tenho a intenção de uma localização onde eu não estou lá naquele momento. Né? Se eu busco, por exemplo, encontrar um serviço de farmácia, um atendimento, sei lá, para uma tia, né, para um avô, para uma avó, também numa outra região. Então, existe essa diferença de local para a intenção. E isso aqui parece bobo, mas não é. Isso aqui tem muita relação quando a gente vai fazer uma análise de insights, onde a gente consegue acessar pelas próprias configurações do Google Meu Negócio os principais termos de busca que fizeram com que o meu negócio tivesse sentido em ser apresentado, né, que ele teve uma impressão e uma visualização, entre outros detalhes aqui, principalmente na parte de tráfego pago, quando a gente fala de Google Ads, tá? Mas é bacana a gente entender essa diferença aqui já logo na introdução. E alguns números, né? Os números, os dados é que dizem a verdade. A gente, atualmente aqui no Brasil, em 2025, nós temos um pouco mais de 19 milhões de CNPJs, tá? Eu consegui só esse dado de 2019, não é um dado atualizado,
Esse aqui já está fazendo, né, 5 para 6 anos. Eu sei que não é um dado atualizado. Se você souber, até me fala aí, me faz um comentário, me manda o link. Mas o Google de perfis, tá, de empresa, de fichas de empresa no Google, nós temos aí algo em torno de 600 mil, tá? Então, de 19 milhões de CNPJ para 600 mil empresas cadastradas no Google Meu Negócio, tem um gap aí grande, tá? Então, o que eu encontrei foi uma estimativa que a gente tem aí de 1 a 3 milhões de empresas cadastradas. Mesmo assim, a discrepância ainda é muito grande, né? Nós temos aí mais de 90% dos brasileiros fazendo pesquisas na internet, utilizando o Google com a intenção, né, de buscar soluções em negócios locais. Mais de 87%, né, mais de 80% aí dos consumidores no Brasil utilizam o Google na jornada de aquisição, na compra, né, de um serviço ou de um produto. Felipe, você tirou esses números da onde? Vozes da sua cabeça? Não. Aqui no finalzinho nós temos uma categoria só de links úteis e aqui você pode conferir todos os links que eu estou falando, não somente esses links relacionados aos dados, mas os links aqui também de atendimento técnico, enfim, documentação oficial do Google, tá? Vai estar tudo ali. Então, o que a gente entende com esses números aqui? O que né, até uma criança de 5, 7 anos aí entende? Nós temos mais de 90% dos consumidores fazendo buscas no Google sobre soluções, né? Quase 90% aqui focado em soluções que podem ser supridas aí por empresas locais, e nós temos aí somente de 10 a 33% dessas empresas com fichas cadastradas, né, que estão ali cuidando minimamente da sua infraestrutura, fazendo uma atualização, colocando uma foto ali de fachada, postando alguma coisa no Google Meu Negócio, dá sim para postar, tá? Então nós temos aí uma baita oportunidade. O Google Meu Negócio é um sistema relativamente velho, tá? O Google Meu Negócio, como a gente consegue conceber hoje, né, fazendo a utilização, até que eu fiz de exemplo aqui, ele tem uma estrutura similar de um lançamento lá que foi feito em 2014, muita coisa melhorou, mas o foco de propor essa solução em si, da parte do Google como empresa, tá? Para atender esse objetivo aqui, é uma paradinha que começou lá em 2004. Tá? Então, já tem bastante tempo que o Google vem trabalhando aí e otimizando esse tipo de solução, focando em pequenas e médias empresas, tá? Então, assim, tem oportunidade, mesmo hoje, em 2025, tem muita oportunidade, principalmente, né, para o pessoal aí que presta serviço dentro da área mercado digital, tá? Finalizando aqui, então, acho que o mini tour a gente já fez, talvez eu volte ali só para explicar alguns pequenos detalhes, mas, né, não pode deixar de comentar isso aqui, inclusive esse bloquinho eu coloquei ele agora pouco antes de iniciar a gravação desse primeiro vídeo. Cuidado com golpes, tá? Cuidado com golpes, né? O Google Meu Negócio, como eu já falei anteriormente, ele é um serviço 100% gratuito, tá? A não ser que você queira trabalhar com anúncios, né? Com tráfego pago. Mas o serviço é gratuito, então e também é válido colocar, tá? Até aí, tô gravando no finalzinho de julho de 2025, eu acho que muito dificilmente esse tipo de serviço ele vai ser cobrado, tá? Pelo Google, por vários fatores que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque os dados que chegam e que podem ser manipulados pelo Google através dos dados dessas empresas, né, que trabalham com as fichas do Google Meu Negócio, é uma coisa extremamente rica. Então, apesar de ser um produto gratuito, o Google utiliza isso para muitas coisas, tá? Então é um serviço gratuito, não tem essa de você receber e-mail, ou de você receber ligação, ou de algum maluco bater na porta da sua empresa e falar que você tem que pagar X por mês para que a sua empresa, para manter a sua ficha ativa no Google, tá? Isso não existe. E o Google também, ele tem aí uma série de outras prioridades e outros serviços, né? Não existe hoje um departamento comercial do Google ativo que fica entrando em contato com empresas, né, para oferecer consultorias e tal. Então, muito cuidado nesse aspecto. Tem muita gente aí querendo simplesmente meter a mão no seu bolso, né? Você sabe muito bem disso. Então, somente no caso, quando a sua empresa está trabalhando com anúncios na infraestrutura do Google Ads, que é um outro serviço dentro do ecossistema de serviços do Google, aí sim, eventualmente, o Google pode, de acordo com quanto você investe, pelo tempo que você investe, eles têm uns padrões lá, as métricas de ranqueamento lá, e algumas empresas são sim selecionadas para que elas recebam uma consultoria de algum especialista de dentro do Google Ads. A grande questão é que mesmo assim eu te aconselho cuidado, porque
os especialistas do Google Ads, assim como os especialistas da Meta, Facebook, que também o pessoal que anuncia aí sabe, vez ou outro o pessoal procura a gente para poder fazer uma consultoria ou diretamente com o business, né? Algumas empresas já têm departamentos aí de marketing com gestor de tráfego tudo internalizado, nem sempre esse pessoal vai de fato te propor aí a melhor solução, porque grande parte do treinamento dessas pessoas são treinamentos internos, então esses caras não estão rodando tráfego todos os dias e vendo problemas e otimizando campanhas na prática todos os dias. Então, mesmo que seja alguma coisa oficial, eu já vi aí empresas que tiveram quedas de performance aí de anúncios e de campanhas por seguir recomendações do próprio pessoal dessas big techs, tá? Então, muito cuidado, nem sempre eles sabem, então, assim, o que eles estão falando num aspecto prático. Então é isso, eu vou ficar por aqui, já falamos um montão, já fiz uma introdução para ti, já mostrei aqui essa questão básica do Google Meu Negócio, aqui imagens, né? Mas nós vimos ali, deixa eu só verificar aqui, ó, em Belo Horizonte. Vamos vir aqui em Maps para a gente verificar aqui as fichas no Google Maps. Aqui, ó, olha interessante, nós já temos patrocinado, tá vendo? Então, mesmo que eu esteja basicamente trabalhando dentro da parte da aplicação do Google Maps, a gente também vê aqui o ranqueamento como patrocinado. Aqui já são resultados orgânicos, belezinha? Então é isso, não tem muito segredo. Deixa eu até... Quer ver? Vamos fazer essa pesquisa aqui normal. Só advogado de família em BH. Ó, belezinha? Bom, interessante. Eu não vou entrar nesse detalhe, não, porque eu não vou explicar isso aqui, isso não vai ter muita correlação com a parte do vídeo que a gente já tá finalizando aqui. E basicamente, por que a hora que eu vou pro Maps aqui não tem patrocinado, e a hora que eu vou pro Maps tá aparecendo patrocinado aqui. Não vou entrar nesse detalhe técnico, belezinha? Mas o que a gente consegue ver aqui, o nosso intuito é ver que nós temos as fichas, aqui na parte... Aqui, ó, tá vendo? Já tem algumas simbologias que a gente já vê que já muda, ó. Aqui não tem a cadeirinha de pessoa com necessidades especiais, aqui já tem. A gente consegue ver que a categoria principal do negócio é a mesma, advogado de direito de família, tá vendo? Eventualmente eu posso encontrar aqui um escritório que tem uma categoria principal diferente. Aqui, ó, escritório de advocacia, categoria principal diferente, volume de avaliações muda, tá? Então é isso, gente. Nós vamos dominar isso tudo aqui, nós vamos entender direitinho o que cada coisa funciona, melhores práticas, algumas orientações técnicas minhas que eu vi na prática aqui, que podem fazer sentido, belezinha? O porquê que algumas empresas ranqueiam primeiro do que as outras, mesmo que elas tenham menos avaliações, ó. Olha que loucura. A doutora Cristiane, ela tá ranqueada primeiro da doutora Cris, ou do doutor Cris, eu não sei, por mais que esse cara tenha uma nota melhor global na média aritmética e quase, nem mais, né? 3 vezes mais avaliações. Por que a Cristiane está aqui primeiro? A gente vai ver isso tudo, belezinha? Então é isso, eu já vou fechar aqui esse vídeo. Na próxima sequência, a gente vai verificar a questão de criação de conta, como que você cria a sua conta do Google Negócio do zero aí com algumas recomendações minhas, belezinha? 33 minutinhos. Vamos lá então, bora!